comecei um vídeo novo aqui a partir de Reichenbach, porque a gente vai falar bastante de lógica agora. Quando a lógica foi depois que a lógica ganhou mais autonomia e foi mais desenvolvida, e começou a se juntar novamente com a linguística. Então é um período especialmente importante, então essa é a parte 2 do vídeo. E falando de Reichenbach, ele basicamente destruiu o sistema, na forma dele de pensar a linguística, o sistema das partes do discurso. Então, a gente aprende na gramática, nas aulinhas de gramática, né, que existem nomes, que existem substantivos, adjetivos, verbos, e essas são partes do discurso. Mas não era assim que Reichenbach pensava. Ele jogou fora essas categorias e falou, não, o que existem são 3 categorias: argumentos, funções e termos lógicos. Argumentos, funções e termos lógicos. E ele reestruturou toda a linguística com base nessas 3 funções. Só que ele não era considerado muito lido e muito estudado na área da linguística. Então ele só basicamente fez referência a um outro linguista, que é o Jespersen. Então ele não ficou muito famoso. Hoje ele é até usado bastante em determinadas áreas da linguística, mas a parte de análise de linguagem natural ainda hoje não é muito conhecida. Então, depois dele veio um outro lógico e filósofo da ciência, que era também um linguista. E o nome dele é Yehoshua Bar Hillel. O Bar Hillel, então, pega ideias de outros linguistas que tinham estudado lógica e tentaram já no passado fazer essas duas disciplinas conversarem, e faz então a própria sintaxe dele. Ele usa o trabalho de um polonês que chama Ajdukiewicz, e usando então os insights dele, ele desenvolve um sistema que chama gramática categorial. Não é categórica, categorial. Então, gramática categorial, ele vai dizer que a ideia de que conexão sintática deriva da combinação de diferentes categorias de palavras é correta. Então ele vai dizer, olha, quando a gente fala de conexões sintáticas, a gente tem que admitir que essas conexões derivam de uma coisa. Elas derivam da combinabilidade, da possibilidade de combinação de outras categorias de palavras que ocorrem dentro da sentença. Mas essa combinabilidade não tem nada a ver com semântica, não tem nada a ver com o sentido dessas palavras, mas a forma delas, simplesmente e puramente o formato, talvez a morfologia delas. E aí ele não está seguindo mais o Ajdukiewicz. Então ele toma aí uma outra direção. O que é interessante do Bar Hillel é que ele pegou essa forma polonesa de pensar e tentou desenvolver ela de uma forma um pouco mais consistente. E o que o polonês tinha feito, o Ajdukiewicz, é estabelecer basicamente duas formas atomizadas, né? duas formas bem básicas da língua, que ele chama de vamos chamar de S e N. S é para sentença, N é para nominativo. Então, o nominativo e a sentença são as formas básicas. É como pessoas que dizem que sujeito e predicado são as formas básicas da sintaxe, as formas básicas da língua. Então, uma outra forma de pensar é sentença e nominativo. E aí ele faz literalmente contas, né? Existe toda uma álgebra que ele começa a desenvolver com uma frasezinha tão simples quanto o pequeno, o coitadinho do João dorme. E ele começa a fazer esses cálculos
E é interessante porque ele não está tratando só de lógica, mas uma álgebra booleana, me lembra, né, a ideia lógica da álgebra booleana. O que eu acho interessante não é só tentar analisar a linguagem natural em termos matemático-lógicos, mas é interessante que isso seja feito por essencialmente judeus. Ah, se eles têm uma raiz hebraica, se eles pensam na língua como os antigos hebraístas e os antigos rabinos pensavam, eu imagino que judeus têm uma facilidade um pouco maior de pensar a linguística natural, a linguagem natural, em termos de números, porque tanto gregos quanto hebreus, né, quanto judeus, usavam as letras do alfabeto como números. Então, Aleph, Bet, Gimel seriam um, 2 e 3. E então era comum nessa prática de numerar qual é o valor numérico de uma palavra, com base nas letras que compõem essa palavra. Qual o valor numérico de Yahvé, né? E o Iota, o Vav, e o valor numérico do Rei. Então, enfim, eu achei interessante que depois do polonês veio não sei se ele é israelense, mas ele tem um nome bem judio, né? Veio um judeu e tentou transformar essa análise em uma análise bem matemática. E outro judeu, o Noam Chomsky, discordou dele completamente. Então tem, vamos dizer, um debate entre duas pessoas que vieram de uma tradição cultural e linguística que pensa na língua em termos numéricos. Então, Noam Chomsky ele debateu muito o Bar Hillel. Ele está dizendo aqui na página 320 que cadê? Na página 320 que ele rejeitou completamente essas propostas do Bar Hillel. Ele disse que a sintaxe lógica e a semântica não tem impacto nenhum na análise da linguagem natural. Então ele criticou o Bar-Hillel, ele criticou o Carnap e outros linguistas anteriores, porque eles tentam tratar línguas simbólicas como sistemas referenciais para a linguagem natural. Então eles tentam, de novo, eles estão tentando, o Chomsky não gosta dessa ideia de pensar, olha, vamos idealizar uma língua, a linguagem lógica, a linguagem simbólica, vamos pensar que existe um ideal com o qual a gente compara a linguagem natural. Então o Chomsky não gosta disso de jeito nenhum. O que o Chomsky não queria é um modelo que descreve o comportamento da língua. O que o Chomsky queria era um modelo que descreva a construção teórica da língua. Então, até mais tarde, o Bar Hillel está dizendo aqui que ele reconheceu que o problema real mesmo era a formulação de regras de formação para sintaxe, não necessariamente regras que descrevessem o comportamento. Então, uma coisa é a fenomenologia da linguística, como ela acontece, como a linguagem natural ocorre e se desenvolve e evolui. Outra coisa é descrever a lógica por trás da formação de novas regras, por trás da formação de novos, novas palavras e termos. O gráfico vai continuar na página 321 e vai focar a atenção agora na área que chama tagmêmica, que é essa área criada pelo Pike. E é interessante porque eu tinha falado, né, da influência tácita, quem sabe subliminar, da mentalidade rabínico-judaica. E é legal ver a convivência. Há muitos judeus na área da linguística, na área do estudo da lógica, na área acadêmica em geral, né? Mas principalmente nessa área da linguística, e também cristãos. O Naida, né? A gente já falou dele aqui, está nessa parte integral
dessas discussões sobre o que é sintaxe. E outro cristão, o Kenneth Pike, pessoal da SAL, né, da Summer Institute of Linguistics aqui no Canadá, relacionados aí com tradução da Bíblia, com a Wycliffe e o Wycliffe Bible Translation e tudo mais, eles desenvolvem novas teorias, novas formas de ver a língua. Então, tanto cristãos como judeus, a influência judaico-cristã na área da linguística é inquestionável, ela é uma presença relevante, pesada, e obviamente ela deriva aí dos esforços inegáveis de muitos judeus de se interpretar a Bíblia hebraica e de cristãos de se interpretar a Bíblia hebraica e o Novo Testamento. Então, fazendo história, né? Essas comunidades judaico-cristãs. Essa discussão aqui na página 326 é legal porque começa-se a se discutir se a linguística deveria ser investigada de forma indutiva ou dedutiva. Indutiva, né, observando as várias ocorrências e variações da língua com o passar do tempo e então se descobrindo os padrões. Dedutiva é imaginando, tentando estabelecer, hipotetizar uma lógica, uma categoria, e aí ver se a língua se encaixa nela. Então, análise dedutiva e análise indutiva da língua. E tem uma quote aqui, né, uma citação interessante que diz que você não pode separar a busca de universais linguísticos da busca por uma taxonomia da língua. Taxonomia, no caso, é uma tipologia, né, tentar pegar a língua de forma indutiva e, e estudá-la. Então, falando, né, que a linguística ela está fadada, de certa forma, a descrever a fenomenologia da língua e, ao mesmo tempo, postular uma lógica para como essa língua é formada. Então, tanto o approach lógico indutivo quanto o approach dedutivo fazem parte do estudo da linguística. Isso é bem relevante como linguistas, como intérpretes, da gente levar em conta. E esse é o link com a gramática generativa de Noam Chomsky. Esse link de investigar se nós somos, como linguistas, capazes de generalizar, de inferir universais, se há fatores universais em todas as línguas que descrevem ou que governam a ordem de palavras, que governam fluxo de informação, que governam onde que um nominal fica versus um adverbial versus um verbal. Será que a regra, será que todas as línguas conhecidas e estudadas têm uma preponderância, uma tendência? Então, essa tendência de observar tendências foi reavivada nessa época que se chama aqui de generalizações, né? De forma mais sistemática desde Greenberg. Greenberg, então, foi um linguista que tentou falar de universais. E os universais de Greenberg, diz aqui na página 330, foram o ponto inicial, não só na área da tipologia, sintaxe tipológica, mas o ponto inicial é de muita pesquisa na área formal da sintaxe generativa. Então, a sintaxe generativa tem raízes nos universais de Greenberg, nessa ideia de se achar universais entre várias línguas. Então, o capítulo, vamos dizer, a subcategoria 4
É aqui que a gente vai começar a falar então da sintaxe generativa. Chegamos então no nascimento da sintaxe generativa. O mestrado do Chomsky foi em morfofonêmica, alternância morfofonêmica no hebraico moderno. Tá aí então, né, uma contribuição linguística de um linguista judeu para o estudo do hebraico. E as influências do Chomsky foram basicamente os estadunidenses da linguística estrutural, basicamente Harris, a lógica contemporânea, filosofia da ciência, falando aí do Bar Hillel, eu já mencionei ele antes, e é israelense mesmo, está confirmado aqui. É uma influência indireta de Carnap, e a área de estudo da teoria da recursão, Recursion Theory, conectada com Turing, Alan Turing, o cientista da computação. E a linguística estrutural europeia, nas suas formulações mais avançadas, como por exemplo aquela de Roma e Jacobson. E é um approach mentalista também, então tem um approach que chama mentalistic para problemas de conhecimento linguístico relacionado a Lenneberg. Então essas são as influências de Chomsky. E explicando o termo gramática generativa no sentido chomskiano, generativa em que sentido essa gramática dele? Ela é generativa porque ela é um sistema de regras que gera um número indefinido, super grande, de outras sentenças, de outras orações. Então são regras que podem ser usadas para gerar um número infinito de novas orações. Ele vai dizer então que existe uma coisa que chama gramaticalidade de orações e existe outra coisa que chama significado. E ele vai usar um exemplo famoso de uma frase que é "Colorless green ideas sleep furiously". E dizer que essa oração ela é gramatical, mas ela não tem significado. Isso foi debatido depois, eu até vejo algum significado nessa frase, mas o que ele está querendo dizer é que existe um número infinito de combinações de palavras que vão soar gramaticalmente corretas. E esse número é obviamente maior do que o número de fato, ocorrências na linguística natural, na linguagem natural. A gente não disse, os seres humanos não falaram todas as sentenças possíveis, gramaticalmente falando. Então, a gente tem uma intuição de gramaticalidade, mas gramaticalidade não corresponde, né? O set, né? O conjunto de todas as possibilidades gramaticais, ele não foi exaurido pela fala humana. Então, essa gramaticalidade ela é uma projeção quase que psicológica. E ela atesta, né, a habilidade humana de projetar uma experiência linguística do passado, né, experiências linguísticas que eu vivi, que você viveu, projetar essa experiência para formar novas sentenças, novas orações. Então é disso que o Chomsky está falando quando ele fala de uma gramática intuitiva geral. Aqui é a representação do Chomsky de uma frase simples como "O homem bateu na bola". O homem bateu na bola. Tem aqui a sentença, tem a frase nominal, a frase verbal. A frase nominal é "o homem", a frase verbal é "bateu na bola". O homem tem, vamos dizer que o nominal principal é homem. Tem o homem, mas a palavra homem é o principal. E o verbo aqui é o cerne dessa frase verbal. Então, é assim que fica a análise do Chomsky.
E o programa chomskyiano continua até hoje. Eles querem encontrar os princípios, descrever os princípios que regem a formação das palavras, das frases. Quais são os princípios que levam a gerar, generation, né, a geração de novas frases. Então, na página 367, a gente vê uma frase, vamos focar essa de cima aqui, não na de baixo. A frase é: o inimigo destruiu a cidade. O inimigo destruiu a cidade. É interessante porque agora ele usa elementos novos. Você vê aqui que o inimigo são parte desse nominal, e destruíram a cidade, é parte do elemento verbal. Então tem aqui essa divisão bem clara de o que a gente chamaria de sujeito e predicado, mas ele não. E o legal, o que eu achei interessante é que o passado, ou vamos dizer assim, a definição do tempo como passado, ela é dada como uma especificação verbal. Então, a frase no inglês aqui tá: o inimigo destrói a cidade, com a adição da especificidade do passado. Então, destrói vira destruiu. Então é por isso que eu li: o inimigo destruiu. O "il" é esse elemento aqui, essa especificação verbal. E essas letrinhas S, N, V, elas correspondem à frase nominal, o N de nominal, frase verbal, V de verbal, e às vezes tem um A, que é a frase adjetiva, A para adjetiva. Então, continua até hoje, né, essa tentativa de se encontrar os princípios que geram a gramática, que geram a sintaxe, que geram as sentenças. Então, finalizamos aqui essa parte. Vamos continuar no próximo vídeo, no capítulo 9.